Nessa lição estudaremos o Salmo 24. Faremos uma exposição das verdades reveladas nessa passagem bíblica. Apresentaremos Deus como Criador, Santo e Rei invencível nas batalhas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde faremos o comentário da revista de jovens, publicada pela CPAD. Eu sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje o meu objetivo é fazer uma exposição da lição de número 5, datada do dia 30 de abril de 2023, cujo título é Prestando um culto santo a Deus. Essa exposição será baseada no Salmo de Davi, Salmo de número 24. O nosso texto principal nos diz: Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Salmo 24, verso de número 7. Na versão NVT, o texto diz: Abram-se portas da cidade. Então ele nos dá aqui uma interpretação, do que são levantai, ó porta, as vossas cabeças. A tradução NVT é uma tradução mais dinâmica e ela segue uma interpretação da frase. E por essa razão, o tradutor ele tem uma liberdade aqui maior de poder traduzir certas expressões. E na mente do tradutor, aqui levantai, ó porta, as vossas cabeças, se refere aos portões da cidade, e a gente vai já fazer um breve comentário sobre isso. Ele prossegue dizendo: abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. E esse substantivo aí, rei, ele está com letra maiúscula para apontar que não é um rei humano, mas o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Alguns estudiosos chegam a dizer que o verso 7 faz parte de um diálogo. É uma composição poética onde o autor ele imagina um diálogo entre os porteiros da cidade ou do tabernáculo, porque tem a expressão aí portais eternos, e isso pode ser um apontamento às portas do santuário, do tabernáculo, ali as cortinas, ou como traduz aqui o tradutor da NVT, uma expressão às portas de Jerusalém, os portais antigos de Jerusalém, as portas da cidade de Jerusalém. Então, voltando aqui para a contextualização da passagem, alguns vão justamente entender que é um diálogo entre os porteiros da cidade ou do tabernáculo e os levitas que conduziam a arca. Os porteiros são convidados a abrir as portas para que o Rei da Glória possa entrar. E eu fiz um breve fluxograma dessa passagem poética. Acompanhe comigo aí em tela, na versão NAA. Levantem as suas cabeças, ó portas. Isso aqui é uma expressão que indica reverência e expectativa diante da chegada do rei, não do rei Davi, mas do nosso Deus. Em seguida nós temos aí outra expressão que está associada à primeira. Levantem-se, ó portais eternos. E aqui é uma forma poética de se referir às portas do tabernáculo ou da cidade. E temos aí a última expressão, para que entre o Rei da Glória. E essa expressão marca a chegada da Arca da Aliança em Jerusalém. O nosso resumo da lição nos diz o seguinte: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos reverência e adoração. E eu construí aqui algumas perguntas dentro do nosso resumo da lição que vão nos ajudar a entender aqui mais ou menos qual é o norte que tomaremos. Primeiro, o que são os valores de Deus, Veja que o resumo da lição diz: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores de Deus. Então, o que são os valores de Deus? Os valores de Deus são princípios e virtudes que revelam o caráter e a vontade do Senhor para a humanidade. Esses valores, eles são encontrados na Bíblia Sagrada, que é a fonte de revelação da palavra, a fonte de revelação da vontade de Deus e de seus propósitos.
E alguns exemplos desses valores são amor, fé, esperança, justiça, misericórdia, graça, perdão, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, humildade, obediência, fidelidade, santidade e aí por diante. Por que devemos viver em coerência com os valores de Deus? Primeiro, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor e nos criou para seguirmos a sua vontade. Segundo, porque Deus nos salvou por meio de sua graça e misericórdia, Ele nos chamou para sermos seus filhos e seus amigos. Ele nos salvou para as boas obras. E em terceiro lugar, porque Deus nos capacita por meio do seu Espírito a vivermos para Ele e a refletirmos o seu caráter em nossas atitudes e relacionamentos. Como podemos viver em coerência com os valores de Deus? Onde é que eles estão revelados? Estão revelados na palavra. Então, em primeiro lugar, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, meditar nela diariamente para aprender os princípios e os valores que aqui estão. Em segundo lugar, devemos orar constantemente, pedindo a ajuda de Deus para vivermos segundo a sua vontade, para resistirmos às tentações do mundo. E, por fim, participando da igreja local como membros ativos e comprometidos com o serviço do Senhor e também auxiliando o nosso próximo. Agora, a pergunta que eu faço aqui tem que viver em coerência com os valores, não é? A gente sabe qual é os valores, sabe quais são os meios de viver esses valores de Deus, mas não é algo fácil. Existem desafios para se viver os valores de Deus. E quais são os desafios? Eles são muitos, pois nós vivemos em um mundo que muitas vezes se opõe aos princípios revelados na palavra de Deus. E esse mundo que se opõe, esse mundo que se coloca como adversário daqueles que seguem as orientações do céu, oferece falsas alternativas de felicidade e de realização. Vem pra cá porque aqui vai ser melhor, vem pra cá porque aqui vai ser, você vai ter esse caminho aqui, esse direcionamento. Quando você decide seguir realmente os princípios de Deus e dizer não às ofertas do mundo, o que vai acontecer? Vão lhe perseguir, vão lhe odiar. Porém, existem recompensas de se viver o projeto de Deus, de se viver os valores do céu. E essas recompensas, elas são maiores do que as ofertas do mundo. Essa recompensa diz respeito a uma paz que o mundo não dá, a uma alegria que o mundo não dá, a certeza de que se está dentro da vontade de Deus. Temos também a esperança, não é? Se vivemos para Deus, temos a esperança de que um dia estaremos com Deus. Nós vamos aqui fazer uma exposição do Salmo de número 24 e o caminho traçado pelo comentarista da lição é esse. Tópico de número 1, o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Tópico de número 2, como se apresentar diante de Deus em santo culto. Tópico de número 3, o culto, a expressão visível do divino na terra. Não vamos seguir aqui esse roteiro, vamos seguir um roteiro complementar, o roteiro aqui traçado dentro do subsídio. Estou dizendo isso para que os irmãos entendam aqui qual é o norte da nossa aula. Irmão Murilo, então quer dizer que você não vai comentar a lição? Não vou fugir do assunto da lição, Salmo 24. Porém, vou lhe dar aqui uma visão alternativa para enriquecer a sua aula na exposição dos tópicos que estão aqui na lição de número 5. Vamos lá. Sobre o Salmo de número 24, a título de introdução, eu gostaria de destacar que, à luz da tradição judaica, sabemos que este salmo era entoado no templo a cada manhã de sábado, quando se fazia a oferenda do vinho. Essa evidência, ela é comprovada pela Septuaginta, porque ela traz um título adicional a esse salmo, as seguintes palavras: para o 7º dia da semana. Então ele traz aqui, a Septuaginta traz esse título adicional, indicando que este salmo era cantado todos os sábados. A grande diferença, ainda à guisa de introdução, entre a cultura de Israel e a de outros povos antigos era a cosmovisão e a obra criadora do Deus soberano, como um dos seus pilares principais. Deus usou o conteúdo do culto. Preste atenção, havia culto, havia liturgia no tabernáculo, no templo em Israel, e Deus se utilizou do conteúdo do culto para moldar a cosmovisão do seu povo. O povo geralmente era muito fácil de ser seduzido pelas
as religiões, os costumes pagãos ao redor. E o culto em Israel era uma forma de Deus, discipular o seu povo, consolidar a fé de seu povo. E este salmo aqui, ele foi chave nesse processo, porque este salmo aponta para Deus como criador de todas as coisas. O título do salmo não fornece nenhum contexto. Tudo que a gente tem aqui, lembrando aqui, né, que eu estou falando para vocês desse título em negrito e desse título que está aqui em itálico. A gente tem que dar importância ao título que está em itálico. E esse título diz que o salmo é de Davi, mas não há nenhum contexto aqui mostrando qual foi a situação geradora do salmo. Porém, alguns estudiosos acreditam que o contexto desse salmo aqui, escrito por Davi, é quando o povo, sob sua liderança, a liderança de Davi, estavam levando a Arca da Aliança para Jerusalém. Você pode conferir isso aí em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 17 ao 19. Posteriormente, esse salmo ainda também foi usado para adorar a Deus como rei. Então, são algumas informações introdutórias a respeito do Salmo 24. Agora nós vamos entrar propriamente na exposição dos versículos. O Salmo está dividido em 3 pontos e eu vou mencionar aqui os pontos do Salmo para você entender a divisão lógica aqui dessa literatura do Antigo Testamento, tá certo? Mas antes eu quero pedir a você que é aluno da ferramenta EBD, eu pulei aqui a leitura bíblica em classe, mas você tem aí o fluxograma da leitura bíblica em classe, fluxograma e esboço. Dê uma olhadinha, confira porque esse material vai lhe ajudar bastante. Você também tem à disposição aí outros recursos, outros materiais para utilizar na sua escola bíblica dominical. Lembrando que esses materiais são exclusivos. Os irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube e recebem o subsídio gratuito e esta pré-aula não têm acesso a todos os recursos da ferramenta EBD. Mas se você quiser adquiri-la, o link está aqui na descrição do vídeo. Dá uma clicadinha no link que está aqui embaixo e vai conferir. Faz como milhares de professores e alunos. Eu tenho certeza que a ferramenta EBD será bênção para você. Então, você está pelo YouTube? Se inscreve em nosso canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, faz tudo isso aí porque nos ajuda, tá bom? Então vamos ao que interessa, que é a exposição da nossa lição. O tópico de número 1, que é o roteiro que vamos seguir aqui, baseado no subsídio, ele diz o seguinte: a adoração ao Rei Criador. E esse tópico ele se fundamenta no verso de número 1 e no verso de número 2, que nos diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então, o salmista começa com uma adoração a Deus como Criador. E eu penso que o verso 1 e o verso 2 têm propósito apologético. Ele vai defender que em Deus todas as coisas foram originadas. Isso aqui também é uma declaração de posse. É dele a terra, é dele o mundo, é dele tudo quanto está no mundo. Ele tem direito sobre a criação, direito de criador. Então, os israelitas, como já mencionei na introdução do Salmo, eles se sentiam atraídos por certos elementos das religiões pagãs. Então, para neutralizar esse sentimento de atração, o salmista, eu penso aqui é uma inferência teológica minha, o salmista ele viu a necessidade de fundamentar a fé, a sua fé e a fé de seu povo num Deus soberano e pessoal que criou todas as coisas. Ele é o criador de tudo. A visão criacionista, ela é uma visão que se estabelece não só de forma a crer por meio da fé, mas também de uma forma mais racional, mais palpável, mais plausível do que o evolucionismo ou do que de outras teorias acerca da origem de todas as coisas. A visão criacionista, ela é aquela que defende que o universo, a terra e a vida foram criados por Deus, conforme narrado na Bíblia Sagrada, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E essa cosmologia aqui, essa forma de enxergar a origem de todas as coisas,
é oposta aos contos e mitos das religiões pagãs sobre o começo de tudo. Essa visão também se opõe à teoria da evolução que se propõe, ou que propõe que os seres vivos se originam de um ancestral em comum e se modificam ao longo do tempo por meio de processos naturais. Essa cosmovisão aqui, ela também é oposta à teoria do Big Bang. Nós cremos que Deus é o criador de todas as coisas, que ele é a origem de todas as coisas. Como diz o Norman Geisler, eu gosto muito dessa expressão filosófica, ele é a causa não causada que causou todas as coisas. E eu vou lhe dar aqui alguns argumentos bíblicos e alguns argumentos lógicos de que Deus de fato é o criador de tudo. Primeiro argumento, o argumento da revelação geral. Deus, ele se revela a si mesmo através da criação que proclama a sua glória e o seu poder. A Bíblia diz no Salmo 19, o verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Esse argumento mostra que Deus é criador porque a sua obra testifica do seu caráter e da sua excelência. Segundo argumento da origem. Deus é o único que existe desde a eternidade e que não teve começo e nem terá fim. Porque o universo começou com uma grande explosão. Como foi que essa grande explosão aconteceu? Os átomos, eles se estressaram, eles se agitaram, gerou uma grande explosão. Mas quem foi que gerou os átomos? Então, você vai ter que partir da premissa de que alguma coisa ali é eterna, de que alguma coisa ali não teve origem. E nós cremos que Deus é o originador de todas as coisas e que todas as coisas não aconteceram através de uma explosão, porque isso é tentar encaixar o evolucionismo, a seleção natural, todas essas teorias aí dentro do criacionismo. Não, a palavra criadora de Deus, poderosa de Deus, foi quem originou todas as coisas do nada, do nada. Então Deus é a origem de tudo. Salmo 90, verso de número 2 diz, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Terceiro argumento, o argumento da imagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, conferindo-lhe dignidade e responsabilidade. A Bíblia diz isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. E esse argumento, ele mostra que Deus é o Criador porque ele imprimiu a sua marca na obra-prima. Você é a obra-prima de Deus. Não existe ninguém igual a você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente olha para a complexidade do que é o ser humano, a gente não pode chegar a outra conclusão senão a que Deus é o autor e criador da vida. Nós temos aqui também o argumento da providência. Deus sustenta e governa todas as coisas que criou, cuidando das suas necessidades e cumprindo os seus propósitos. Esse argumento aqui ele se fundamenta em Colossenses 1, 16 e 17. E ele mostra que Deus é criador porque Ele é Senhor e sustentador de tudo que existe. Nós temos aqui ainda o argumento da redenção. Deus ele enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar o homem do pecado e da morte e também restaurar a sua comunhão com Ele, com a sua criação. Esse argumento ele mostra que Deus é o Criador porque Ele é o Salvador e o restaurador de tudo que foi corrompido pelo pecado. E aqui nós temos alguns argumentos que se fundamentam em autores consagrados. Por exemplo, o primeiro argumento aqui que eu gostaria de mencionar, que é o argumento do design inteligente. Esse argumento diz que Deus planejou e projetou todas as coisas com sabedoria e propósito, demonstrando a sua inteligência superior e transcendente. Esse argumento é um argumento do William Lane Craig. Ele diz o seguinte: a sintonia fina do universo é uma evidência impressionante de que o universo não é produto do acaso, mas sim um projeto deliberado, pensado. A probabilidade de que todas as coisas constantes e as quantidades físicas assumissem os valores necessários para a vida por mero acaso é tão ínfima que beira o absurdo. A melhor explicação para esse fato é que existe um Criador inteligente e transcendente que escolheu esses
valores com propósitos de criar um universo habitável. Nós temos aqui o argumento da moralidade objetiva. Esse argumento diz que Deus estabeleceu valores e deveres morais universais e imutáveis, que refletem o seu caráter santo e justo, que são reconhecidos pela consciência humana. Segundo o C.S. Lewis, escritor e apologista cristão, ele diz o seguinte: existe uma lei moral ou uma regra de comportamento justo conhecida por todos os homens, e existe uma força por trás dessa lei que realmente se importa com o nosso comportamento e nos aprova ou desaprova de acordo com essa lei. Essa força é o que as pessoas chamam de Deus. Há aqui também um argumento da razão. Esse argumento, ele diz que Deus dotou os seres humanos com capacidade de raciocinar e conhecer a verdade que não pode ser explicada pelo naturalismo ou pelo materialismo. Segundo Alvin Plantinga, filósofo e apologista cristão, ele diz: se o naturalismo é verdadeiro, então as nossas faculdades cognitivas não foram projetadas para produzir crenças verdadeiras, mas apenas para nos ajudar a sobreviver. Instinto, né? Mas se esse é o caso, então não temos nenhuma razão para confiar na confiabilidade das nossas faculdades cognitivas ou nas crenças que elas produzem. Portanto, se o naturalismo é verdadeiro, então não podemos saber se ele é verdadeiro. Vou citar aqui mais um argumento, que é o argumento da experiência pessoal. Esse argumento diz que Deus se relaciona pessoalmente com os seus filhos por meio da fé em Jesus Cristo e da atuação do Espírito Santo em suas vidas, concedendo-lhe paz, alegria, esperança, relacionamento. Segundo o Ravi Zacarias, escritor e apologista cristão, nós temos aqui uma seguinte frase dele: Deus não é apenas o Deus dos argumentos, ele é também o Deus das experiências. Você pode ter todos os argumentos do mundo à sua disposição, mas se você não tiver encontrado a Deus em sua própria vida pessoal, tudo será vazio. São alguns argumentos que apontam para Deus como Criador e originador de todas as coisas. É isso que o Salmo está dizendo aqui nos versos 1 e 2, além também de nos ensinar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Veja o que é que o salmista está dizendo. Deus é criador e soberano sobre a criação. Soberania divina é o atributo de Deus que o qualifica como supremo governante de todas as coisas. Ele tem o direito, a autoridade e o poder de fazer tudo o que ele quer, como ele quer, quando ele quer e onde ele quer, de acordo com o seu propósito e a sua vontade. A visão arminiana diz que Deus exerce a sua soberania com amor, justiça e sabedoria. Ele faz isso sem decretar exaustivamente todas as coisas. Portanto, Deus não é o autor do mal. Mesmo sendo soberano, ele não viola o livre-arbítrio humano, os tornando meros fantoches. Aí vem o Salmo 24, 1 e 2, e expressa a soberania de Deus sobre todas as coisas, né? E a partir desses versos, nós podemos dizer pelo menos aqui duas coisas. Primeiro, que Deus é soberano sobre a criação. Ele é o criador e o dono de tudo que existe. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ele é criador de tudo que existe. E Deus também é soberano sobre a história. Ele é o Senhor do tempo, do espaço. Ele governa os acontecimentos e as circunstâncias da vida. Ele dirige os destinos das nações e dos indivíduos. Ele intervém na história para cumprir os seus propósitos. Então, o primeiro verso, ou os primeiros versos aqui do Salmo, apontam para Deus como Criador, como soberano sobre a criação. Em seguida, nós temos aqui os requisitos para adorar esse Rei Criador, que vai do verso 3 ao verso de número 6. O tópico de número 2 é requisitos para adorar o Rei Criador. E ele se baseia no verso 3 ao verso de número 6. E aqui nós encontramos as exigências para se adorar a Deus. Não se pode prestar culto a Deus de todo jeito, né? Deus é santo, Deus é separado do mal, e o salmista ele diz: quem pode entrar e adorar esse Deus santo? O verso de número 3, de forma mais exata, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Veja que aqui há um parentesco muito próximo com o Salmo 15. E aqui subir o monte do Senhor, adorar no seu santo lugar, diz respeito, provavelmente, à adoração que acontecia no santuário em Jerusalém. E é interessante que o que Deus aqui está exigindo para ser adorado? Não são rituais, são qualificações morais.
Não é só o mero ritual, Deus está ali recebendo um mero ritual, uma mera liturgia. Não. Deus está olhando para qualificações morais. Davi ensina que o santuário era aberto para todos os judeus. Todavia, Deus não estava perto de todos eles, tão somente daqueles que o temiam e o serviam sinceramente e que haviam se purificado das contaminações do mundo, a fim de devotar-se à santidade e à justiça de Deus. Ou melhor, a fim de viver em santidade e em justiça. Porque Deus é santo. Tem gente que está na igreja, a igreja está aberta para todo mundo, né? Mas não está aberta para tudo. Todo mundo pode fazer parte da igreja se quiser, entrar na igreja ali, cultuar, adorar, mas não significa dizer que Deus está perto de todo mundo ou que Deus está recebendo todo o culto prestado. Deus, ele coloca aqui algumas exigências para ser adorado. Não se pode adorar a Deus de qualquer maneira, não se pode prestar culto a Deus de qualquer maneira. Veja que o título da lição diz: prestando um culto santo a Deus. O culto tem que ser prestado em santidade. Olha aí os requisitos. Verso 4, parte A. Primeiro requisito, mãos limpas. Isso aqui diz respeito à santidade nas ações. Primeiro requisito para adorar o rei é ter as mãos limpas. Isso tem o sentido de ter uma conduta reta e honesta diante dos homens e diante de Deus, sem praticar o mal e sem causar dano ao próximo. Ter as mãos limpas é um sinal de que somos fiéis a Deus e que honramos o seu nome com as nossas ações. Aí vem o segundo requisito, santidade nos pensamentos. Tem que ter o coração puro. Verso 4, parte B. O segundo requisito para adorar o rei é ter o coração limpo, ter o coração purificado. Isso significa ter uma atitude sincera e íntegra diante de Deus e dos homens, sem ter segundas intenções, nem hipocrisia. Você acha que Deus não conhece o que está aqui dentro? Você acha que você pode até enganar, levantar as mãos, orar, adorar, pregar, e a intenção? Olhe para Caim e Abel. A oferta dos dois era o melhor. Abel trouxe o melhor do rebanho, Caim o melhor da terra. Mas Deus viu o coração dos ofertantes. Deus viu as intenções de Caim e disse: não recebo a oferta. Porque antes de olhar para a oferta, eu olho para o teu coração. Então tem que ter o coração puro. Terceiro requisito para se prestar culto a Deus: exclusividade na adoração. O texto diz assim: não entregar a alma à vaidade ou à falsidade, ou como diz a NVI, não recorrer aos ídolos. O terceiro requisito para se adorar o rei é não recorrer, né, a qualquer tipo de idolatria. Isso significa não adorar nem servir a outros deuses, além do único Deus verdadeiro que nos criou e nos salvou. Não recorrer aos ídolos implica em reconhecer que só Deus é digno de toda a nossa adoração e devoção e que nada e ninguém pode ocupar o seu lugar em nossas vidas. Também implica em não confiar em falsas fontes de segurança ou de satisfação como o dinheiro, o poder, o prazer e a fama. Glória a Deus! Olha aqui mais um requisito para se adorar a Deus: santidade no falar. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Então, o quarto requisito para adorar o rei é não jurar enganosamente. E isso aqui significa não usar o nome de Deus em vão, nem fazer promessas falsas ou mentirosas diante dele ou dos homens. Não jurar enganosamente implica em respeitar e honrar o nome de Deus, que é santo e poderoso. É não usá-lo para fins egoístas ou maliciosos. Também implica em ser honesto e cumpridor da palavra, sem enganar nem prejudicar ninguém com as nossas palavras. São requisitos para prestar culto a Deus. Então, não é assim, é o coração. Deus olha, porque o que vale é não sei o quê, tem que chegar lá e chega de todo jeito. Deus não recebe culto de todo jeito. Porque se Deus recebesse culto de todo jeito, Deus tinha recebido o culto dos filhos de Arão. Né? Entraram lá no santuário, ofereceram incenso estranho, Deus teria recebido se pudesse ser de todo jeito. Mas o que foi que aconteceu? Eles foram fulminados ali, morreram. Se o culto fosse recebido de todo jeito, Deus tinha recebido ali a atitude, porque o que vale é a intenção do coração. Deus tinha recebido a atitude de usar quando tocou na arca. Então o culto não é de todo jeito. Deus coloca alguns requisitos para ser adorado. Ele é santo. E ele quer que o culto seja santo. Então, a liturgia pode ser a mais bonita possível. Tem a liturgia ali dos hinos sacros santos da harpa. Tem a liturgia ali do pregador internacional. Tem a liturgia bonitinha ali dos cantores mais afinados. Mas se não houver santidade, se não houver pureza de coração, mãos limpas, lábios santos, não. Se Deus não for exclusividade, é um culto que ele não recebe.
não recebe. Você ouviu? Precisa ser santo. Deixa o oleiro te quebrar. Deixa o oleiro quebrar o vaso. Deixa o oleiro amolecer o barro. Deixa ele tirar as impurezas e te fazer um vaso novo. Limpa minhas mãos, Senhor. Limpa meu coração. Ah, Senhor, limpa os meus lábios, Senhor. Limpa os meus lábios para que eu possa te adorar. Olha aí o que é que diz os próximos versos 5 e 6. As bênçãos dispensadas aos santos que estão na presença do rei. E nesses versos aqui o salmista mostra as consequências de adorar o rei. E ele vai dizer aqui, receber, olha o que diz os versos, receber as bênçãos e a justiça de Deus e ser parte da geração que busca a sua face. E esse texto aqui nos ensina alguns benefícios de se adorar o rei. O primeiro benefício de adorar o rei é receber as bênçãos do Senhor, verso 5, parte A. Isso significa receber a sua graça, o seu favor, o seu cuidado, o seu amor em nossas vidas. As bênçãos de Deus são imerecidas. As bênçãos de Deus são abundantes e variadas. Aí vem aí o segundo benefício de se adorar o rei, é receber a sua justiça. E receber essa justiça aqui diz respeito a receber a justiça do Deus que tem poder para perdoar e salvar. Isso significa receber a justificação, a santificação e a glorificação por meio de Cristo Jesus. Lógico que eu estou fazendo aqui uma aplicação à luz do Novo Testamento. Aí vem aí o terceiro benefício, que está no verso de número 6. Fazer parte ou ser parte da geração que busca a sua face. E isso aqui significa ter um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Esse relacionamento se expressa em amor, obediência e adoração. A geração que busca a face é formada por todos aqueles que creem em Deus e o seguem de todo o coração, independentemente de sua idade, raça, classe ou cultura. A geração que busca a face é caracterizada por um anseio profundo pela presença de Deus, pela sua glória, aleluia, pela intimidade com o Rei de todas as coisas. Veja, Deus é Rei, Criador de tudo, mas Ele é acessível. Ele é acessível aos homens, aqueles que são limpos de coração, têm as suas mãos purificadas, aqueles que têm os seus lábios santos, eles têm acesso à presença do Rei. Glória a Deus, glória a Deus. O terceiro tópico do nosso subsídio, a entrada do Rei da glória no santuário, verso 7 ao verso de número 10. E essa parte final aqui do Salmo, ela aponta aqui para uma parte litúrgica, né? Ela dá ênfase aqui à parte litúrgica. O contexto imediato, provável dessa passagem, já disse aqui, vou repetir, é a procissão da chegada da Arca da Aliança ao santuário em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12 ao 19. Deus criou todo o universo, Ele é o Rei, Ele é o dono de todas as coisas. Para adorá-lo, nós devemos aqui cumprir alguns requisitos que apontam para a integridade moral. E esse Rei, que é santo e criador de todas as coisas, ele habita no meio de seu povo. Isso era uma realidade nos dias de Davi. A presença da arca era sinônimo da presença de Deus no meio de seu povo. Por isso há alegria, por isso os cânticos, por isso há as celebrações. Essa parte final aqui, ela marca esse episódio extraordinário que aconteceu em Jerusalém durante o governo de Davi. E aqui nós encontramos uma linguagem militar. Olha o que é que diz aí a expressão, né? A expressão diz o seguinte, a partir do verso 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Já esboçamos aqui o verso 7 no nosso texto principal. Aí vem o verso 8. Quem é este Rei da Glória? Veja que é uma pergunta, né? Quem é o Rei da Glória? Quem é esse rei que está chegando aí? Aí nós temos uma resposta de quem é o Rei da Glória. Ele diz quem é o Rei da Glória. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Verso 10 vai dizer novamente, quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E eu fiz aqui uma aplicação dessa parte final, seguindo todos os versos do Salmo, respondendo quem é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor da criação, o Deus que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Verso 1 e 2. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Santo.
Ele é santo, é o Deus que exige pureza de coração e de mãos dos que se aproximam dele, verso 3 e 4. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor da salvação, o Deus que abençoa e recompensa os que o buscam, verso 5 e 6. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso, o Deus que vence as batalhas do seu povo. Ele é aquele que não perde nenhuma luta. Ele é o Rei da Glória, o Deus forte e poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele diz, abram as portas porque ele vai entrar. E eu queria finalizar, concluir a nossa aula de agora, fazendo uma aplicação soteriológica, uma aplicação mais pessoal sobre o Salmo de número 24. E essa aplicação pode se fundamentar em uma pergunta: como podemos receber o Rei da Glória em nossas vidas? Como? Davi recebeu o Rei da Glória com muita reverência, com festa, com temor em Jerusalém. A questão de a arca sair da casa de Obed-edom e chegar até Jerusalém foi uma coisa impressionante. A procissão foi uma coisa impressionante. Foi uma coisa extraordinária. Como nós podemos recebê-lo em nossa vida? 3 pontos aqui eu coloquei. Primeiro, nós podemos recebê-lo em nossas vidas, abrindo as portas do nosso coração para ele. Isso significa reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez, a sua santidade e a nossa pecaminosidade, a sua graça e a nossa necessidade. Em segundo lugar, podemos recebê-lo em nossas vidas adorando com reverência e gratidão. Isso aqui significa louvá-lo, louvar o seu nome, louvar as suas obras, render-lhe honra e glória, oferecer-lhe sacrifício de louvor e obediência. Nós podemos recebê-lo em nossas vidas seguindo com fé e esperança. Isso significa confiar na sua palavra e nas suas promessas, submeter-se à sua vontade e ao seu reino e esperar pela sua vinda e pela sua vitória final sobre todas as coisas. O Rei da Glória, o Rei poderoso, ele é aquele que não perde nem nunca perderá uma batalha. Esse salmo, ele é aplicado em diversas outras situações, como a chegada de Jesus no céu, ou então, de forma ainda escatológica, a chegada de Jesus em Jerusalém, a entrada do rei em Jerusalém para governar, para reinar durante o milênio. Eu sei, meus irmãos, que a gente não seguiu aqui os tópicos da lição, a gente não falou aqui sobre as expressões visíveis do culto divino na terra, nem falou aqui sobre como a liturgia do culto ela se desenvolve nos detalhes, não falamos sobre isso, mas eu creio que esse subsídio aqui, ele vai preencher a sua necessidade concernente à lição de número 5. Eu peço a você que se inscreva mais uma vez em nosso canal, esteja aí participando de todas as aulas conosco, poste aí um print, você assistindo a nossa aula, marque a gente lá no Instagram, @abrajaula, @murilalencar, e a gente vai estar repostando. Tenha uma ótima aula de escola dominical, tenha também um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.